Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel. É uma história muito conhecida que nós vamos estudar hoje, mas se faz necessário, de acordo com o tempo que nós temos vivido. Aleluia. E eu queria pedir aos irmãos que fique na dispensação do Espírito Santo de Deus, não que você nunca tenha, você tenha liberdade nesse lugar, mas é interessante quando a gente glorifica a Deus. A glória não é para o pregador, a glória não é para a sua igreja, a glória é para o Senhor. E já dizia a nossa querida pastora Cida, que está descansando no Senhor, e um dia eu espero encontrá-la, todas as vezes que nós glorificamos, a glória do Senhor, ela chega no trono de Deus. O Senhor olha para o seu povo e Ele derrama da glória dEle sobre as nossas vidas, manifestada através da graça, do seu poder. E é nesse momento que Deus age. Então, meu irmão, não deixe a máscara ser o entrave, que a máscara não pode atrapalhar você de glorificar a Deus. Ela pode tampar um pouco a respiração, mas a voz sai e você pode glorificar ao Senhor. E eu creio que você tem essa liberdade nesse momento de poder dar um glória a Deus o mais alto que você puder, porque a glória é para Ele. Aleluia, Deus é bom. Todos acharam? Amém. Diz aqui o texto, né? O nascimento de Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Eu vou ler desde o começo. Havia certo homem em Ramatim, Sufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estava o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação de tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana, no versículo 15, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu.
Ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram ao Senhor. Então voltaram para casa em Ramã. Eucana teve relações com sua mulher, Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou no devido tempo, deu à luz a um filho e deu o nome de Samuel. Samuel, que se assemelha à palavra hebraica ouvido por Deus, viu, irmãos? Aleluia. Dizendo: eu pedi ao Senhor. Somente até aqui. Como eu disse, é uma história muito conhecida de todos. E essa história, ela tem muito a ver com a nossa vida no nosso dia a dia, né? Por isso que o tema de hoje, que o Senhor nos colocou em nosso coração, é mantenha o foco. E manter o foco nos dias de hoje tem sido muito difícil. Manter o foco quando a gente liga a televisão e vê só tristeza. Manter o foco quando a gente liga o celular e nas mensagens de WhatsApp alguém se perdeu, alguém querido, tem sido difícil. Ou quando não é isso, é problemas políticos. Ou quando não é isso, são outros fatores que atrapalham a nossa caminhada. Mas manter o foco, muitas vezes, não nos tira a liberdade de se humilhar na presença de Deus. Vou dizer de novo. Manter o foco, muitas vezes, não nos tira a liberdade de nos se humilhar na presença de Deus. Todos conhecem uma passagem que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, sararei a minha terra. A nossa terra, que eu quero dizer nessa noite, é o nosso coração. A Bíblia fala aqui de uma história de uma mulher que ela é casada com um homem que tinha uma outra mulher também. E o interessante é que aquela mulher vivia acusando, vivia tirando um barato dela. Na nossa linguagem de hoje, como se fosse de hoje, ela estaria sempre tirando uma onda dela. Porque ela tinha uma dificuldade na vida dela. Toda mulher, eu tenho certeza que eu espero que isso não aconteça mais, porque dizem que o novo padrão familiar é ter um homem, uma mulher e um animal. Não. É um homem, uma mulher e um filho, que eu espero que os jovens continuem fazendo isso, porque isso é bíblico, né? Mas o padrão que tem sido adotado, que foi adotado diante do Senhor, é que todos nós temos que constituir uma família. E eu creio que no coração daquela mulher era dar à luz a um filho. E se você olhar, ela não pedia nem sexo, ela só queria ter um filho. Porque eu creio que a maior alegria de uma mulher, e eu pude ver isso quando meu filho Isaac nasceu, é quando vê aquele nenenzinho com aquela cara de joelho nascendo, chorando, e a mãe olha e fala: que coisa mais linda. Não é verdade? Olha, ele pode ter a cara mais amassada, sem cabelo, mas aquele ué que ele faz, ele conquista a primeira mulher da vida dele. E naquele momento aquela mulher sentia aquela angústia. Ela queria ter uma carinha de joelho para ela cuidar. Ela queria ter alguém para ela poder ter noites, mesmo que cansativas, que ela pudesse estar ali com ele no colo. Ela queria ter alguém para que ela pudesse cuidar. Ela queria se preocupar com alguém. Mas a situação dela era uma situação difícil. Ela era estéril, foi declarada, tentou várias vezes, eu creio. E uma mulher naquela época que ela não tinha condições de dar à luz para um filho, ela era uma mulher amaldiçoada. Ela não era uma mulher bem vista diante da sociedade. Nossa, pastor, era isso mesmo. E aquela mulher, durante todos os anos, quando ela ia se encontrar numa festa, num lugar, elas faziam ali uma entrega de uma oferta. E ela sempre com o coração reto. Eu creio que não era querendo fazer uma troca com Deus, porque Deus não faz troca com ninguém. Ela dava uma porção dobrada. E na nossa vida tem sido assim. Muitos têm dado porção dobrada e talvez não tenham tido resposta do que Deus quer para você.
Talvez você tenha buscado respostas, falando, Senhor, eu tenho me doado, eu tenho me entregado, eu tenho orado, eu tenho buscado, mas e aí? Eu quero te dizer algo, uma novidade para você hoje. Talvez você não acredite nisso, ou talvez você ouviu isso, mas você ainda não sentiu esse prazer. Eu quero dizer, o melhor de Deus realmente está por vir. Até a luz piscou, olha. Por quê? Não é o melhor do pastor Paulo, não é o melhor da igreja livre em Cristo, não é o melhor da pessoa, do seu cônjuge, não é o melhor do seu pai, da sua mãe, é o melhor de Deus. E o que Deus faz é melhor. O que Deus faz é bom. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é agradável. Portanto, igreja, nessa ministração eu disse, eu quero que você abra o teu coração. Porque o que Deus colocou no nosso coração, e desde quando eu comecei a estudar essa passagem, eu comecei a chorar dentro do meu carro. Como eu disse, eu tive várias situações em que no carro ali, eu falei pela manhã, em que eu parava de dirigir para chorar. E eu já estou começando a chorar. Eu estou muito sensível mesmo a Deus esses dias. Deus às vezes nos permite algo que é maravilhoso. Eu queria pregar aqui, para você ter uma ideia, eu tinha preparado já um esboço falando sobre as 4 funções do óleo da unção, como que ele é feito para chegar, desde aquela época, na nossa vida. Mas isso vai ficar para uma outra oportunidade. Aguarde. Eu disse que o melhor de Deus está por vir. Mas o melhor de Deus hoje Deus quer que você mantenha o foco. E eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado. Mas fale com ousadia, meu irmão. O que eu quero dizer é quando você fala com determinação. Convença ela com o teu olhar e com a tua palavra e aponte mesmo, porque você está falando uma palavra profética de Deus para a vida de alguém aí. Fala para ela, mantenha o foco e Deus vai te honrar. Você crê nisso? Então pode dar um primeiro glória a Deus bem alto para o Senhor. Mas não é o que a gente vê aqui no começo dessa história. A gente vê uma história de sofrimento, acompanhada com dor no coração, dor física, com aflição, com amargura. E as causas desse sofrimento de Ana era, como eu disse, ela era estéril e ela era discriminada. Mas as atitudes de Ana diante dos seus sofrimentos, e eu queria que você visse aqui no telão, os irmãos vão colocar. Aleluia. 1 Samuel, de 1 a 9, nós vamos ler novamente. Que diz que certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Aleluia. E fez um voto dizendo, o Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à minha humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Somente até aqui. Por que eu quis colocar isso para nós estudarmos? Existem algumas frases que eu vou falar. Quando ele começa dizendo no versículo 9, diz, certa vez quando ela terminou de comer em Siló, ou seja, ela alimentou-se, ela passou por um momento de humilhação ali naquele momento. Por quê? Ela estava num tempo muito sensível. Ela estava muito machucada. Imagine você durante anos e anos buscando diante do Senhor algo diferente para a sua vida. Imagine você que ora, que busca, que procura algo para a sua vida. Crescimento espiritual. Quantos buscam crescimento espiritual? Quantos querem ter aquele envolvimento através do Espírito Santo de Deus? Deus quer dar isso para você, igreja. Deus, Ele não quer dar isso somente para pessoas que estão no altar, mas principalmente você que é o ouvinte do altar.
Porque a palavra do Senhor, ela é eficaz. E não importa a pessoa que esteja pregando. Quando ela abriu a Bíblia, quem escreveu a Bíblia? Homens inspirados por Deus. Amém? Então é a palavra do Senhor que quer falar com você. De uma forma diferente ou outra. O que nós temos que fazer para receber a palavra do Senhor? Nós temos que desarmar o nosso coração. Porque muitas vezes quando a gente sai da nossa casa, a gente sai da nossa casa preparado a querer ouvir o que nós queremos. E não é o que nós queremos ouvir, é o que Deus quer falar. Existem áreas da nossa vida que nós criamos um esconderijo, um lugar secreto. E muitas vezes a gente pensa que é inacessível. Mas existem duas coisas que têm acesso a esse lugar: Deus e o diabo. Você pode pensar que não, mas ele tem acesso. E é aquele, sabe, quem já ouviu falar sobre brecha? Abriu a brecha, ele entra. Deus também é. Se você abrir a porta do teu coração, ele entra. Se você abrir o seu lugar secreto, ele entra. Mas ele entra de uma forma marcante. Ele te enche. E é a palavra dele que vai te sustentar nesse momento. Porque quando você começa a orar, e eu tenho prestado atenção muitas vezes, algumas orações de alguns irmãos que citam uma palavra, no momento da oração, Deus vem com o seu poder e atua. No meio da igreja. No meio daquele que conhece, daquele que está habilitado. E se você vê, naquele momento ela estava terminando de comer. O que eu quero dizer com isso? Trazendo para o nosso dia a dia de hoje. Você tem se alimentado da palavra? Você tem buscado ler a palavra? Você tem começado, como eu disse com a nossa linguagem, comido dessa palavra para a sua vida? Você tem procurado estar seguindo aquilo que o Senhor tem te instruído? Se não, está na hora de você tomar um posicionamento na sua vida. Porque no momento que você receber as provocações, no momento que você for afrontado, você não vai responder igual, você vai responder com a palavra. É a palavra que vai te justificar. É a palavra que vai te erguer. É a palavra que vai criar, sabe o que? Também um escudo sobre a tua vida. E você não vai ser atingido. Você está entendendo isso? Dê um glória a Deus bem alto. Outra coisa. Ana se levantou com a alma amargurada. Olha só. Imagine. Você está orando, como eu disse, está buscando. E aí, de repente, algo acontece. E você não recebe aquilo, você recebe coisa pior. Você fica chateado, não fica? Mas eu quero te pedir algo desde já. Muitos pregadores têm falado isso. Eu já falei sobre isso. E eu quero te pedir mais uma vez, como pastor dessa igreja, eu amo a todos. E por eu amar, eu quero dizer, não coloque seus problemas nas redes sociais. Não coloque seus problemas, nem crie indiretas nos locais impróprios. Coloque diante do Senhor. Coloque diante de Deus. E Ele com certeza te justificará. Chore na presença do Pai. Chore diante do Senhor. Chore, como eu disse, eu tenho chorado diante do Senhor. E eu tenho recebido um alívio tão gostoso. Palavras que o Senhor tem me dado, que às vezes palavras que eu tinha esquecido da Bíblia, o Espírito Santo de Deus vem soa no meu ouvido, isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Como eu estou sentindo Ele aqui. Como na hora que nós estávamos cantando aqui, Deus me deu outra palavra assim, eu escrevi na mão, obrigado Senhor, e Ele disse, essa é para você. Deus quer ter essa sensibilidade conosco. E como eu disse, nós estamos com o nosso coração armado. Nós damos muito mais ênfase às más notícias do que à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é boa, ela é eficaz, ela que transforma, ela que conduz a sua vida. Como que nós queremos transformação, como nós queremos receber cura, se nós não damos crédito à palavra de Deus? Meu irmão, existe um ponto de equilíbrio. E eu falava nessa tarde para uma irmã. Eu falei, nem sei se eu vou falar isso na igreja, mas eu vou falar.
Espírito Santo de Deus permitiu, eu vou falar. Jesus andava com Judas ou não? Judas andava com Jesus. Judas comeu à mesa com Jesus. Ele viu milagres com Jesus. Participou dos milagres diretamente. De que lado você está, de Judas ou de Jesus? Por quê? Se nós não tomarmos cuidado com a nossa vida espiritual, dependendo do caminho que nós tomarmos, nós ou vamos seguir a Jesus ou vamos seguir a Judas. Participando mesmo da ceia, participando de cultos, a gente tem que estar num caminho muito perigoso. Aquele que não segue, aquele que não lê, aquele que apronta nos bastidores, aquele que fala mal, aquele que não busca com integridade a palavra do Senhor. Ele pode tomar o mesmo fim de Judas. Jesus foi para a glória, Judas foi para o inferno. É amém ou ai? É pesado isso. Mas é uma verdade. Quando nós não temos um posicionamento diante de Deus e não queremos seguir a sua palavra de vida, nós tornamos somente espectadores. E espectador, o que ele vai? Só para ver. Torcedor de time, o que ele faz? Ele vai para um estádio de futebol. O que ele quer ver? Vitória do seu time, não é isso? Eu espero que você esteja realmente vestindo a camisa de Jesus. E que sua vida seja realmente uma vida que procure retidão diante da presença de Deus. Porque se eu pedisse aqui, eu fiz isso numa igreja, uma vez, pedi para o pastor permissão, e eu não vou fazer isso aqui porque eu vou assustar muita gente. Mas eu falei assim, quando eu fizer assim, você apaga todas as luzes. E eu falei assim, se Jesus voltasse agora, quando eu fiz apagar todas as luzes ficou escuro, tinha gente gritando, e tinha gente dando glória a Deus. O que eu entendo com isso? Os que estavam gritando, eles não estavam preparados. Os que estavam dando glória a Deus, estavam com sua vida diante do altar. E esse apagão pode vir a qualquer momento. Se Jesus fechasse agora, abrisse os céus agora e descesse para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja, como estaria a nossa vida? Receberíamos diploma da vida eterna ou não? É para você pensar nisso mesmo. Você não precisa me responder. Então, as nossas crises emocionais só vamos conseguir superá-las quando nos levantarmos diante de Deus e nos colocarmos diante dele, e ele vai nos colocar de pé, e todo mal vai cair por terra em nome de Jesus. E ainda que você chore, como ela diz aqui, na sequência diz que ela chorou muito, o seu choro será acolhido e se transformará em bálsamo para o teu coração, um alívio. Então, faça como ela, ore, busque, mesmo com a alma amargurada, ore, 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 porque Deus está vendo e ouvindo a tua oração. Aleluia. Eu ia pedir para colocar no telão, não vou colocar não, para você entender o que eu quero dizer aqui. Alguns trechos de 1 Samuel, do versículo 1 ao 18, revelam a esperança de Ana. Ana tinha uma esperança significativa nisso tudo. Que ela disse, espero que sejas benevolente. Quando ela disse isso para Eli, ela quis dizer, espero que seja favorável a mim, a sua intercessão. Isso que você acabou de dizer. Eu espero que realmente chegue. Ela lançou a última palavra. E eu quero dizer algo para você, meu irmão. O teu sonho, aquilo que você projetou, está aí no teu coração? Levanta a mão. Quem tem sonhos? Está aí no teu coração? Então diga amém diante de Deus agora. No tempo certo da colheita, essa semente vai brotar. Coisas boas acontecerão para a sua vida. Deus tem visto o teu choro.
Deus tem colhido as tuas lágrimas. Deus tem visto o teu esforço. E você verá os frutos vindo em suas mãos. Você colherá para a glória de Deus Pai. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto? Então, ela seguiu o seu caminho. Então siga o seu caminho com Cristo, meu irmão. Siga adiante. O fardo que talvez você esteja carregando não seja seu. Porque o fardo do Senhor, ele é o quê? Ele é leve. Existem pessoas que entram em batalhas, em lutas que não são necessárias. Existem pessoas que querem brigar por guerras que ela não tem que estar ali. Existem pessoas que tomam a frente de batalhas sem estarem preparadas. Por isso que o fardo se torna pesado. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que o fardo dele é leve. Ei, quando você aceita Jesus Cristo, existe um pacote que é entregue em suas mãos. Sabe quando você é admitido em uma empresa? É assim, você chega, se é da área administrativa, eles te dão um kit, te dão um notebook, te dão uma mesa para trabalhar, uma boa internet, eles te dão um telefone, eles te dão um número para que você seja reconhecido. Jesus Cristo, Ele veio, Ele pagou um preço na cruz do Calvário, Ele te deu um kit, o Espírito Santo de Deus, a palavra dEle para te fortalecer, e o escudo, o capacete, Ele te deu a armadura dEle própria para que você seja estabelecido nessa terra como guerreiro. Mas existem guerras que não é para você entrar à igreja. Carregue o fardo do Senhor, não o fardo que você carregava no mundo, para que você continue seguindo com fé o teu alvo. Então siga o seu caminho. Siga o seu caminho. E quando a gente vê, já lá no versículo 18, na parte C, quando ela recebeu essa palavra e ela falou para ele, o rosto dela já tinha mudado. E meus irmãos, eu posso ver quando a gente começa uma palavra aqui pregando, as pessoas ficam tensas, elas ficam preocupadas às vezes, o que Deus vai falar hoje? Mas eu queria que você relaxasse o seu rosto agora. Relaxa, respira. Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo. Talvez você está chorando muito, mas como eu disse, Ele está colhendo suas lágrimas. Talvez você tenha recebido tantas respostas negativas. Ei, calma. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E está amanhecendo para a vida de muitas pessoas aqui, eu creio. Eu creio que, aleluia, ainda hoje um telefone há de tocar. Ainda hoje uma mensagem há de chegar no WhatsApp. Eu creio em nome de Jesus, que ainda não seja hoje, mas amanhã Deus fará coisas novas para você. Deus está te equipando nesse dia, nessa noite, para que você tenha uma semana abençoada, para que o teu choro se transforme em alegria, para que o teu sofrimento se transforme em felicidade na presença dEle. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então a conclusão disso tudo é que muitas vezes nós perdemos o nosso foco devido a algumas situações. Esquecemos que Jesus havia nos alertado que nesse mundo nós teríamos aflições, mas a única coisa que Ele pede para nós é para ter bom ânimo. O que eu entendo com isso? O impossível não está em nossas mãos. O impossível não está na mão do pastor. O impossível não está com você. O impossível está com Deus. O que é possível a nós? Colocarmos diante do Senhor. Ana colocou diante do Senhor uma dificuldade. Ana colocou diante do Senhor algo que deixava ela muito triste, que era impossível, em que as pessoas humilhavam a ela. E se tornou possível quando ela colocou diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E Deus transformou tudo aquilo em bênção para ela. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você é um bem-aventurado.
Olha, você é um irmão, uma irmã que faz parte do povo selecto de Deus, povo selecionado, exclusivo, é um sacerdócio real, faz parte de uma nação santa, em que o Senhor não quer ver você chorando, em que o Senhor não quer ver você sendo humilhado. Deus quer ver você firme e forte, andando na presença dEle, mantendo o foco. Por isso, eu quero ler com os irmãos rapidamente, Mateus 5, aleluia, todos conhecem essa passagem, aleluia, glória a Deus. E eu quero dar um adendo aqui, porque eu tenho uma Bíblia chamada Peshitta, e essa Bíblia, ela é traduzida para o português, mas da linguagem do aramaico, que era a linguagem própria de Jesus. Então Jesus usava, dentro da linguagem dele, nós aqui usamos como bem-aventurados. Ele fala assim, alegre é aquele. Então você vai entender, toda vez que eu falar bem-aventurado, você coloque essa palavra no teu coração, alegre. Então vendo as multidões, Jesus abriu o monte e se assentou seus discípulos e que se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los. Olha só, eles estavam num tempo de ensinamento, e nós estamos sendo a cada dia recrutados por Deus para aprendermos mais dele, da palavra dele. Por isso que é importante, quando você senta, quando você anota, quando você escreve, quando você rabisca a Bíblia, que isso a cada dia vai te fortalecer mais a tua alma, o teu espírito, para que quando vieres as coisas ruins, você fala, isso aqui não quero, porque eu sei que existe um Deus que está de olho em mim, e ele me fez mais que vencedor em todas essas coisas. Eu não aceito essa palavra, e ore a respeito, que Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida, amém? Então ele diz o seguinte, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. E aqui a gente faz uma pausa, nós vemos a situação de Ana. Ana estava alegre pela situação dela, Ana estava feliz, saltando de alegria pela situação dela, igreja. Ana estava o quê? Chorando amargamente. Mas Deus não se deixa vencer. Deus dá crédito à sua palavra. E a palavra dele diz aqui o quê? Bem-aventurados que, pois serão o quê? Você será consolado, meu irmão. Deus está derramando sobre você uma unção fresca, um renovo sobre a tua alma. Se você crê, erga a tua voz aqui, glorifique a Ele, receba dessa unção. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão a misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, diga eu, que por minha causa insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí ele diz aqui, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Esse sermão eles não falam de pessoas que Jesus falava naquela época, que eram pobres de espírito, julgadas como pobres de espírito. Eu creio nisso, porque Jesus olha para nós de uma forma diferente. Jesus estava dizendo, olhe para você, que dizem que você é pobre, que você é uma pessoa alegre. Ele falou para os que choram, ele falou para os humildes, ele falou para aqueles que têm fome e sede de justiça, para os misericordiosos, para aquelas pessoas que são puros de coração, para os pacificadores, para os perseguidos. Meu irmão, Deus falou aqui a respeito da minha vida e da sua vida, porque não tem sido diferente desde quando essa palavra foi direcionada para ser escrita a meu respeito e ao teu respeito. Nada mudou. Temos sido perseguidos, temos chorado,
sofrido, temos recebido acusações, temos sido realmente oprimidos, mas a bem-aventurança do Senhor tem acompanhado a sua igreja há mais de 2000 anos, e a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor alguma, tem sido a diferença no meio do povo de Deus. Então, o que eu quero dizer, Jesus é fiel ao seu propósito. Então seja você fiel ao propósito de Deus. Lembrando que o maior propósito de um cristão é servir a Deus. E não importa em que função ou área, Deus quer nos usar para a obra dele. Aleluia. Ele ainda não descobriu na igreja? Sim, ele já te descobriu. Você não se descobriu em que área que você pode trabalhar na igreja? Peça para que ele te mostre, e ele te mostra. Muitas vezes a gente acha que servir a Cristo é somente quando a gente pega o microfone ou estamos aqui em cima cantando. Não. Eu digo muitas vezes que a maior função dentro da igreja é quando nós recebemos alguém. E eu estou aqui nessa igreja há mais de 20 anos porque alguém me recebeu bem, porque alguém me abraçou, porque alguém orou por mim, porque alguém se preocupou em limpar uma cadeira, porque alguém se preocupou com o layout da igreja, alguém se preocupou em dar o seu dízimo, alguém se preocupou em ofertar nessa igreja, alguém se preocupou em trabalhar no som, alguém se preocupou em entregar um panfleto, alguém se preocupou, e por causa da preocupação de alguém, eu estou aqui há 24 anos sendo abençoado. Existe alguém que se preocupa com você. E Deus está te chamando para a obra dele. Porque se você estiver na obra do Senhor, você estará dentro do foco, do centro da vontade de Deus para a sua vida. Eu não vou repetir. Se você se manter na obra do Senhor, você estará dentro do foco, mantendo a vontade de Deus para a sua vida. Sabe, meus irmãos, a maior alegria que eu tenho sentido é quando nós, todos os sábados, nos reunimos aqui. E aí fazemos as marmitas. Né, Osana? Cadê os irmãos da marmita aqui? Tem mais aqui? O Emerson participa. Tem mais aqui? Adriana, o Jackson. E o meu filho Isaac, cozinheiro. Ana, Ricardo, eu não vou ficar citando não, porque senão você é injusto. O Anderson que está ali também. Maciel. Gente, eu não quero ser injusto não. O Paulo, que a gente chama de Thales. A nossa irmã Leonor, que faz uns docinhos. Irmãos do céu, olha. Mas a nossa alegria é quando a gente chega, tem uma casa de uma família, e a gente vê que a comida tem sido só um detalhe. A satisfação deles nos receber. E tem uma criança que ela tem me tocado. Porque a mãe dela mora aqui, tem uma casa agora, graças a Deus. Mas ela fica com a avó dela durante a semana. E deixa eu correr aqui. E aí quando chega na sexta-feira, a mãe dela vai buscar ela para ir embora. E ela não vai. Ela bate o pé. Porque além de receber as marmitas, ela fala que quer ver o pastor lindo dela. Os irmãos, e no dia dos pais aqui também, a gente recebeu algumas mensagens que fez eu chorar muito. Chorei mesmo. Sou chorão. Mas esses dias eu estou mais, eu já falei para vocês, né? A responsabilidade que a gente tem como ser humano, como pessoa, de alguns jovens chegar e mandar mensagem para você no celular e falar assim: pastor, parabéns pelo seu dia dos pais. Sabe que o senhor é muito importante na minha vida. Palavras que o senhor me disse em tal situação. E eu considero o senhor não somente como um pastor, mas como um pastor. Isso é gostoso, gente. É fazer a diferença. Eu não sou melhor do que você, você pode fazer a diferença.
Deus está te chamando para fazer a diferença. Se você fazer a diferença, você vai estar mantido no foco. Mantido no foco. Durante 17 anos, eu permaneci buscando a vontade do Senhor nessa igreja e continuo. Mas eu quero dizer, por que 17 anos? Porque eu poderia buscar um segundo emprego, eu poderia buscar uma renda extra para poder tirar a minha família de um cômodo. Nós morávamos num cômodo só, em que era uma cama grudada com a outra, a minha de casal e minha esposa e meu filho grudado do lado. Um guarda-roupa desse lado, o outro aqui. Alguns irmãos já foram nessa casa e lembram como que era. Mas aquilo não me fez entristecer. Aquilo fez a gente orar. A gente teve uma oportunidade. Faça da sua situação uma oportunidade para estar mais perto de Deus. Faça da situação adversa algo diferente para vocês ter mais intimidade com o Senhor. Sabe aquela situação que você, quem trabalha aqui já deve ter sentido isso. Chegou a hora de eu pedir minha promoção. Vou esperar o momento certo para eu falar com o meu patrão ou com o meu chefe. Quem já passou por isso? A gente não espera o momento certo. Deus está te chamando que esse é o momento certo de você colocar diante dele para ele mudar a sua situação. E aí, nós buscávamos, mas esperávamos. E nem por isso eu deixei de continuar servindo ao Senhor. Eu tinha um foco. E chegou um momento que eu parei de orar. Porque Deus já sabia. E como todos sabem aqui, e foi antes de eu fazer uma viagem missionária, em que tive muitas coisas boas aconteceram na minha vida espiritual, em que nós fechamos a compra de uma casa, minha esposa foi lá, acertou tudo, glória a Deus pela vida dela, foi lá e nós conseguimos comprar uma casa. Mas como eu disse, ainda faltavam algumas coisas. Aí que vem o segredo. Quando você mantém o foco, o seu foco é orar e louvar. Amém? Quando você ora, eu creio o seguinte: o agricultor, quando ele vê uma terra, ele tem que fazer o quê? Lançar as sementes. Não é isso? Então, a oração, você lançou suas sementes. Aí todo dia, o agricultor vai lá e cuida daquela terra. A nossa vida é assim. Eu lancei diante do Senhor, eu continuo orando. Eu continuo lançando minhas lágrimas diante daquela terra. Diante da presença de Deus. E Deus começa a projetar o teu milagre. Deus começa a projetar o teu sonho. Deus começa a preparar o que você precisa, no lugar que Ele quer, que Ele determinou. E como eu disse, eu comprei a casa, faltava muita coisa. Deus moveu o coração, como o pastor Diego disse, do meu cunhado, que inclusive é de uma outra religião. Ele faz parte do espiritismo. Mas ele chegou e ele falou que não era pela religião. Ele falou que era pelo amor que ele tinha por nós. E eu creio que esse amor que quem lançou, não foi eu, não foi a Ana, não foi o Isaac, foi o Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que fez aquela boa obra. E aí aquilo não fez o quê? A gente começar a colocar os pisos, colocar as coisas na casa. Aí Deus começou a mover pessoas. Deus começou a mover outras pessoas que a gente talvez nem... Tem pessoas que nos ajudaram, que eu nem conhecia, nem tinha intimidade. E Deus moveu. Deus moveu. Deus moveu. Deus moveu por quê, irmão? Porque eu plantei orações lá atrás. Porque eu e minha esposa, nós plantamos orações lá atrás. Porque nós buscamos, tinha um foco e um objetivo. E aquele foco e aquele objetivo nos fez receber a bênção do Senhor completa. Porque o que Deus faz é completo. Deus não faz aos picados. Deus não dá jeitinho. Deus faz o melhor. Você quer o melhor? Levanta a sua mão agora. Dê o seu melhor para você. Desde o momento que você começar a plantar, cuidar, orar e acreditar e glorificar e exaltar ao Senhor. Receba o melhor de Deus para a tua vida. Deixa Ele ser o centro da tua vontade. Deixa Deus estar cuidando de você. Romanos 8:28, Deus
Sabemos que Deus age em todas essas coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ei, Deus tem um propósito para a sua vida. Se você sair desse foco, você não somente sai daquilo que Deus tem preparado para você, como daquilo que você sonhou para você diante da presença de Deus. Então você não mata somente um sonho de Deus, você acaba matando os seus sonhos. Mantenha o teu foco, mantenha a busca diante do Senhor, porque naquele grande dia você verá a recompensa que virá do Senhor sobre a tua vida. Aleluia! Queira estar no centro da vontade de Deus. E qual seria essa vontade? Em João 6, 37 e 39 diz: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem de mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. O Senhor não está preocupado com o que você quer neste mundo. O Senhor está preocupado com o seu futuro. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. O que Jesus, trazendo para a nossa linguagem de hoje, Ele quer dizer nessa palavra para você? Busque a minha face primeiro. Busque contato comigo. Eu venci o mundo. Você sozinho não é capaz. Mas eu venci o mundo. E se você estiver do meu lado, eu vou guardar você. Eu vou derramar a minha justiça para você. Aí as demais coisas que eu ver que você necessita, eu vou colocar na tua vida. Você precisa de casa? Eu vou te dar uma casa. Você precisa de um carro? Eu vou te dar um carro. Você quer ser empresário? Eu vou te dar sabedoria para você ser um dos melhores empresários. Você quer riquezas? Eu posso te dar riquezas, mas mantenha o foco. A maior riqueza que um homem possa querer ter é a salvação da sua alma. Então busque a presença de Deus. Mantenha o foco nisso. A fidelidade do Senhor não vai faltar com você, se você manter o foco. Vamos tomar um posicionamento e manter esse nosso foco, pois está em jogo, o que está em jogo é a nossa salvação. Não troque nada material pela sua salvação. Busque mesmo o reino dos céus. Seja fiel, porque a palavra do Senhor em 2 Tessalonicenses 3,5 diz: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer coisas que lhe ordenamos. O Senhor conduza os corações ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Persevere, persevere. Feche seus olhos por um instante. E eu quero fazer uma narrativa. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos e coloque a mão no teu coração. Feche seus olhos. Está difícil a sua vida, né? Incertezas, pensamentos que muitas vezes não vêm do Senhor. Mas o Senhor nessa noite nos preparou para receber essa palavra, para dizer que se você mantém o foco, você que está mantido no foco, você que está buscando, você que está se colocando diante dele, Ele tem um alívio para derramar sobre a tua vida.